a maior parte das pessoas que consomem drogas diz, eu estou perfeitamente no controle, eu quando quiser parar, paro. Experimenta. A maior parte não consegue. E o mesmo acontece com os smartphones e com as redes sociais. Eu estou no controle. Não é verdade. Nem sempre a pessoa está no controle. Hoje em dia estamos hiperconectados, mas qual é que é o verdadeiro impacto de estarmos sempre ligados à máquina? Neste episódio do Digitalmente, um videocast da Vodafone, vamos explorar a forma como podemos equilibrar a nossa vida, o nosso dia-a-dia, com as redes sociais e o estar online. E como nós não sabemos quase nada, e ninguém sabe tudo, convidámos a pessoa perfeita para falar connosco, Gustavo Jesus, médico, psiquiatra e há 11 anos diretor clínico do PIN. Olá, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Bem, eu acho que ia começar já com uma pergunta assim mesmo de carrinho. Vamos. Está bem? Pode ser? Força. Então, nós temos aqui uma ideia que se chama a ideia do tubérculo. Nada mais do que uma pergunta leiga, feita por uma pessoa capaz de personificar essas pessoas que sou eu. E eu tenho uma pergunta assim já. Alguma vez adormeceste ao ouvir um paciente teu? Não, nunca me aconteceu adormecer. Imagino que estejas com isso a pensar que eu, durante a consulta, pudesse adormecer a ouvi-lo, não? Certo. E não necessariamente claro. estar com uma paciente... Não, mas há esta ideia, porque... Mas se quiseres responder... Não, nunca aconteceu. Mas não é contigo, porque é completamente diferente do que com um psicólogo, não há um divã. Claro. Sim, e mesmo, e já vou dizer... Não, sim ou não? Não há. Eu não tenho um divã, por acaso é mentira, eu tenho um sofá no meu gabinete, mas não o uso, é meramente decorativo. É estético. É meramente decorativo. Também é importante. Mas isso é uma imagem, no fundo, caricatural dos psiquiatras, porque de facto, como há uma imagem da psiquiatria, sobretudo mais clássica, de pessoas muito pausadas, com um ambiente soturno, com barbas longas. Distante, talvez. Isso pode associar-se a esta... coitado, a maior parte das vezes está a ouvir e desliga. Mas eu não acho que isso seja verdade. Não acho que isso não corresponda à realidade. Sabes que no deserto dá para fazer imensas consultas. Como? Nas dunas, porque são como divãs. Exatamente. Consultas de psicanálise. Eu sempre quis estar aqui. Psicanálise. É bom. Estou a brincar. Estamos, de facto, muito ligados, demasiado, Gustavo. Bem, muito ligados usando a tecnologia, não é? Tecnologia. Porque se nós estivéssemos ligados, humanamente ligados, isso é uma coisa perfeito. positiva. Sim, nas redes. Mas é engraçado. Passar uma ligação à outra, não é? Sim, mas por acaso eu acho que nós podíamos discutir isso, porque os humanos estarem ligados entre si é altamente vantajoso. A forma como estão ligados é que pode não ser. Porque nós, como espécie, nós temos para aí 300 mil anos no planeta, não é verdade? E nós só conseguimos superar as outras espécies, tipo leões, elefantes, etc., porque cooperámos entre nós. Porque senão não era possível, não é? Tu contra um leão sozinho tinhas pouca safa. Em geral, um humano contra um leão ou um humano contra um elefante ia perder. Claro que ia sim. morrer. Portanto, nós só conseguimos dominar, se é que podemos dizer assim, dominar o planeta, porque somos uma espécie cooperante que comunica entre si, que se liga afetivamente. E isso tudo fez de nós uma espécie forte, uma espécie que conseguiu prosperar muito, não é? Agora, a tecnologia permitiu que essa comunicação seja muito rápida, mas nessa comunicação às vezes também se perdem coisas, não é? Ou seja, ganha-se rapidez de comunicação, ganha-se imediatismo a saber onde é que está, com quem está a falar, combinar uma coisa mais rapidamente, mas há uma componente de profundidade de conhecer alguém que não é fácil de obter apenas no digital, não é? Os próprios silêncios, dão conhecimento sobre as pessoas, não é? Aliás, até se diz que um casal só atingiu a maturidade quando conseguem estar os dois em silêncio na mesma casa um período prolongado de tempo, não é? Porque já toleram bem aquele silêncio. E isso implica tempo e espaço partilhado. Além disso, mas atenção, com isto não quero que faça transparecer a ideia de que a tecnologia é má, porque a tecnologia tem coisas ótimas, mas eu estou a falar em particular o que é que se perde numa relação à distância, numa relação mediada apenas por tecnologia, que é o toque humano. Acho que toda a gente sabe isto por experiência própria. O toque humano tem impactos diretos no nosso bem-estar e no nosso cérebro, não é? Sim. Por exemplo, nós sabemos que um abraço, a relação sexual, todo tipo de contacto físico de diferentes teores tem diferentes efeitos no nosso cérebro e há estudos que mostram a libertação de neurotransmissores. Imagina, nós cada vez mais temos esta ligação de que sentimos que estamos ligados a toda a gente. Certo. E temos essa facilidade do ser o agora, o instante que tu queres. Através da tecnologia, não é? Através da tecnologia. Perdemos uma ligação, se calhar, mais profunda, como tu estavas a dizer, que é o contacto humano. Quando é que nós conseguimos sentir, não sei agora como profissional, que está a ser demais? Percebes o que eu estou a dizer? Percebo perfeitamente a pergunta e a resposta não sendo fácil, há 2 ou 3 coisas que se podem dizer sobre isso. Um é quando nós sentimos que a tecnologia ou as relações mediadas pela tecnologia estão a ocupar o espaço de outras. Exato. E que nós estamos a deixar de ter outras coisas na nossa vida, estamos a deixar de encontrar pessoas pessoalmente, ou que estamos a deixar de fazer atividades lúdicas ou outra coisa, por causa disso.
Ou seja, que isso está a tomar espaço que nós usávamos em atividades prazerosas e que eram benéficas para nós e que as estamos a deixar de fazer. Não é? E por outro lado, quando sentimos que de repente acordamos e sentimos, espera lá, eu estou a deixar de fazer alguma coisa. Não é? Exato. E isso também... Mas tu não é tão tens difícil muita assim de gente sentir. que vai à tua consulta por causa disso, porque se sente completamente dominado ou viciado, de repente, isto chama-se... são vícios não consumíveis, não é? Sim, há aqui várias camadas possíveis, porque, até podemos falar depois sobre isso, porque o cérebro, a forma como os nossos neurónios estão organizados, potenciam isto que nós estamos a dizer, portanto, potenciam o facto da tecnologia se tornar aditiva. Mas nós, quando falamos de tecnologia, estamos a falar de muitas coisas, não é? Estamos a falar de ecrãs, mas a televisão também é um ecrã, Claro não é? que sim. Mas é um ecrã distante. Estamos a falar de ecrãs, sobretudo ecrãs de proximidade, não é? E com interação muito ativa, com touchscreens, com... E às vezes pessoal até. Falamos, por exemplo, de uma rede social que é Exatamente. muito mais tu e não alguém que te está a entreter. Claro. E aí, portanto, isto para dizer que o nosso cérebro, só para voltar um bocadinho atrás, tem uma zona do cérebro que se chama circuito da recompensa. O circuito da recompensa tem ali vários neurónios que basicamente dizem assim, voltando um bocado à evolução da espécie humana, o que é bom que nós vamos dizer a este cérebro, isto é bom para a tua sobrevivência, faz mais, não é? O que é que tipicamente é bom? Tudo aquilo que aumenta a nossa sobrevivência. Portanto, uma relação amorosa, uma relação sexual, comer. Comer é muito bom. A pessoa Claro diz, que sim. isto é muito bom, faz mais. Porquê? Porque comer é importante para nós sobrevivermos. Portanto, tudo aquilo que supostamente aumenta a nossa sobrevivência, a nossa vantagem no mundo, vai-nos no circuito da recompensa, o que vai acontecer é que vai haver uma libertação de dopamina, há um pico de dopamina, daí que nós falamos muito da procurar dopamina muito, e dos exatamente. viciados em dopamina, há um pico de dopamina que diz assim ao cérebro, ok, é para reforçar, é para voltar a fazer. O que acontece com as redes sociais, sobretudo, mas com a tecnologia de uma maneira geral, mas particularmente com as redes sociais, ou até com os videojogos, é que, tal como aliás dizias, Ana, com as substâncias, portanto, com as substâncias tóxicas às quais as pessoas ficam viciadas, né? Mas aqui temos uma substância, ou neste caso temos apenas um comportamento, o que fazem é, libertam um pico de dopamina muito grande e a pessoa pensa, isto é muito bom, vou Professor, repetir. que é dopamina? Então, a dopamina é um neurotransmissor. Portanto, nós sabemos que o nosso cérebro é constituído por neurónios, são as células do cérebro. Elas comunicam entre si através de neurotransmissores. Portanto, imagina, tens a serotonina, que é muito falada também na depressão, a dopamina, a noradrenalina e outros. Os neurónios entre si libertam pequenas substâncias, moléculas, que são os neurotransmissores, que vão de um neurónio a outro e dizem assim, faz isto mais, ou faz isto menos, ou acalma-te aí, ou tens que te mexer, ou tens que fazer este raciocínio. Portanto, os neurónios comunicam entre si através destas substâncias. A dopamina, em particular, é uma molécula que está muito associada a este circuito da recompensa, por um lado, e depois não é por acaso que eu vou dizer isto, porque tem a ver com o que tu perguntaste também, com as funções executivas, ou seja, nós temos fundamentalmente um equilíbrio de duas zonas no cérebro. Aquilo que eu disse, circuito da recompensa, e outras regiões profundas, que são responsáveis por emitir emoções, emitir informação, emitir impulsos, e a zona pré-frontal, que é pré-frontal precisamente porque está atrás do osso frontal, que é este osso aqui. Portanto, está atrás da testa. Essa parte é responsável pelo planeamento de coisas, pela execução ponderada das coisas, pelo filtro, seja ele social, seja ele dos impulsos. E, portanto, aí também há muitos receptores de dopamina. Portanto, o que acontece quando nós temos uma coisa que é altamente viciante é que o circuito da recompensa fica tão, vamos dizer, reforça tanto aquele comportamento que isso supera os filtros que o pré-frontal nos dá. Portanto, isto quer dizer que quando temos, por exemplo, videojogos que são altamente estimulantes do ponto de vista visual, das cores, da luz, da interatividade, ou as redes sociais que estão associadas a um algoritmo que está desenhado para prender a nossa atenção, Claro e tens um scroll infinito, aquilo não acaba, tens likes que reforçam, tens comparação de imagem corporal, tens uma série de coisas que está programado para o teu cérebro ficar agarrado. E portanto aí podes ficar de facto viciado. Mas a tua pergunta era se havia muita gente a procurar por causa disso. Sim, se procurava muita gente. Sim, a resposta é sim, mas as pessoas na verdade podem procurar em diferentes fases disto. Porque Pois. qualquer pessoa, e depois isto interage com o resto da saúde mental, porque se tu imagina que tens uma perturbação de ansiedade, és uma pessoa que tem muita ansiedade, se tu estiveres muito ansiosa na tua vida e pegares no teu telefone e fizeres um scroll e te distraires daquela ansiedade, aquilo é uma sensação agradável. O scroll distraiu-te da tua preocupação. Não é necessariamente uma coisa muito prazerosa, mas o prazer de não estar ansioso é também reforçado pelo teu cérebro. Portanto, por vias diferentes, o cérebro diz, consome mais. E isso pode se tornar uma adição. Desculpa estar-te a interromper mais uma vez, Não mas interrompes nada. por vezes o Até porque eu scroll- falo muito, como já se percebeu. Não, mas Portanto, se não me interromperem, eu falo eu gosto de ouvir e gosto de ininterruptamente. aprender. Então, eu estava a pensar, o scroll também ao mesmo tempo não te alheia de uma realidade. Ou seja, pelo menos eu vou falar de mim.
és capaz de estar muito tempo ali sem fazer nada, Certo. em que tu nem sequer te lembras do que viste, do que se, às vezes se gostaste, se comentaste, não te é realmente significativo nem verdadeiro enquanto pessoa, pelo Sim. menos eu. E isso é assustador ao mesmo tempo. Pensares que tens uma ferramenta que é tua, que tu sentes que dominas, mas cada vez mais faz o contrário, que começa a dominar a ti próprio. Sim, eu acho que as pessoas têm que ter perfeita consciência de que dominam muito menos essas ferramentas do que acham. E Exatamente. normalmente essas ferramentas dominam muito mais o nosso cérebro do que o contrário. Exato. Claro que há pessoas que dizem assim, ok, mas é sempre uma escolha, eu posso escolher não ir ao telefone. Ok, isso é verdade. Ou ao telemóvel, ou ao smartphone, ou ao tablet, o que quiseres. Mas isso é verdade, mas também depende muito de como é que o teu cérebro foi condicionado antes disso. Claro. Mas só para responder diretamente à tua pergunta, isso é verdade, mas é parcialmente verdade. Ou seja, tu próprio podes reconhecer isso. Nas redes sociais tu tens ali provavelmente 90% da tua atividade que é completamente irrelevante do ponto de vista afetivo, mas depois aparece um amigo teu realmente que publicou uma fotografia tua quando eras jovem e obviamente tu ficas emocionado e de facto há ali aquele like que tem muito mais significado do que outros likes que tu pões noutras fotografias. Portanto, isso também joga a favor da rede social, porque no meio daquilo tudo há uma coisa realmente significativa e isso é sentido pelo cérebro. Porque tudo o que seja destacado, isto destaca-se afetivamente, é mais um componente que ajuda a tornar aquilo mais viciante. Tu falaste, eu ouvi-te falar num outro podcast, tu falavas do ponto de vista social, genético e desta lotaria. É uma coisa maravilhosa que eu quero tentar ligar a este nosso tema, que tu falavas da lotaria afetiva. Certo. Tu poderás explicar um bocadinho melhor do que é a lotaria afetiva, mas muito resumidamente, e como se tivéssemos aqui bonequinhos que eu sou o tal leigo e o tubérculo aqui da zona, era aquilo que tu também recebes da tua família, dos teus primeiros anos de crescimento, aquilo que te molda também o teu ser, digamos assim. Sentes cada vez mais que esta exposição constante, agora nem ponho um videojogo, nem ponho nada, mas uma exposição constante ao comparar-te com outra pessoa, ao teres sempre alguém que parece ser melhor que tu, mesmo que tu sejas se calhar o segundo melhor em alguma coisa, numa tarefa do dia-a-dia, na tua escola, nos teus amigos, num desporto, sentes que isso começa a mudar a tua lotaria afetiva e que pode começar a condicionar-te aquilo que tu realmente és? Claro. Ainda bem que fizeste essa pergunta, porque era exatamente isso que eu ia dizer na outra anterior e que me esqueci de dizer. Portanto, parece que estávamos alinhados. Porque a forma como tu és exposto, aliás, eu comecei por dizer assim, depende de como és exposto. Portanto, é exatamente o que tu estás a dizer. A forma como és exposto a estas coisas precocemente, de que forma é que essa exposição é feita, em que contexto e qual é o ambiente afetivo em que isso acontece. Exatamente. Isso modela completamente as coisas. Porque vamos supor, uma criança que tem uma família estabilíssima, não tem qualquer instabilidade afetiva, tem afeto, tem condições económicas, portanto, a vulnerabilidade socioeconómica daquela pessoa é baixa. Depois, a vulnerabilidade afetiva pode existir ou não, depende. Podemos estar cheios de dinheiro e termos uma família muito pouco ligada afetivamente. Mas vamos supor que isto corre tudo bem. A parte afetiva, a parte económica. E agora temos a terceira parte, a parte genética, não é? Porque geneticamente nós sabemos que há pessoas que são mais propensas a ter dependências do que outras. Entre as outras coisas, a própria dopamina geneticamente pode estar diferente, os receptores para essa dopamina nos neurónios podem ser codificados também de formas diferentes. Portanto, nós temos estas variáveis todas, as variáveis genéticas, as socioeconómicas e as afetivas. E depois metes aqui um smartphone com redes sociais. Exato. Em que idade? Outra variável. Exato. É muito diferente tu pôres um smartphone com redes sociais a um miúdo com 8 anos ou a um miúdo com 14 anos. Porque o próprio cérebro, eu há bocado disse, e vou agora acrescentar informação àquela questão do cérebro. O cérebro mais primário, mais primitivo, que é quase até lá, às vezes chama-se o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o primeiro a amadurecer. Quer dizer, e aliás, toda a gente tem consciência, toda a gente já conviveu com adolescentes, que os adolescentes, por natureza, são impulsivos, falam da boca para fora. Vive com todos os dias. Exatamente. Vives Também eu. Pronto. Então, portanto, tu próprio és Os meus sobrinhos também, mas eu próprio. Mas de facto, o adolescente é isso, é impulsivo, age sem pensar, fala sem pensar, não mede as consequências do que está a fazer ou a dizer. Porquê? Porque o seu cérebro reptiliano, ou seja, o cérebro mais primitivo, já está desenvolvido, já está a disparar impulso e a disparar coisas, e o cérebro frontal ainda não está desenvolvido. Portanto, ainda não há o filtro, ainda não há a ponderação Mas dos depois riscos. passa. Passa, isso Que passa. bom. Só que o problema, Ana, Sim. é que o que é que fizeste antes de passar? Por isso, para responder àquilo que o Zé disse, que é, quanto mais cedo tu expuseres a pessoa, menos filtros aquela pessoa tem, menos capacidade tem para tudo, para gerir todas aquelas coisas. Por exemplo, para já, saber, devo fazer like nestas fotografias ou não? O que é que isto vai representar? Como é que vai ser lido pelo outro este comentário que eu fiz? Vai ser lido como pejorativo? Isto vai ou não vai prejudicar-me depois no meu grupo social?
os miúdos, quanto mais novos são, menos capacidade têm de fazer esta reflexão. Estamos a focar imenso em miúdos, não é? Adolescentes, nos miúdos e não sei o quê. Mas há gente crescida, adultos, que têm o mesmo nível de horas passadas ao telefone e de vício de conexão do que os miúdos. É verdade, mas os riscos são diferentes. Vou só concluir dizendo isto. Sim. Portanto, quanto mais cedo tu expuseres, pior. Menos defesas o cérebro daquele E miúdo porquê tem. que se fala dos 10 anos? Há muito esta ideia de que os miúdos ganham um telemóvel aos 10 anos. Tu não, tu já apanhaste isso ou não? Apanhei mais tarde. Eu jogava futebol e brincava um bocadinho. Eu participo um bocado assim fora da cena. Fora de geração. Joguei futebol, ou seja, há o desporto que também acho que é uma coisa muito importante. É muito importante mesmo. Que te mantém o lado social. Desculpa, agora já estou a Não, mas é engraçado. Agora é o meu podcast. Não, mas fazes muito bem. Mas olha, mas é que isso é importante, porque entre 2015 e 2019, as crianças com 9 anos eram detentoras de smartphones em menos de 10% e em 2019 mais de 25% das crianças com 10 anos já tinham smartphone. Portanto, isto quer dizer que em 4 anos tu tens um aumento enorme da percentagem de miúdos muito pequenos com acesso ao smartphone. E se queres que diga, desse ponto de vista, eu não acho que isso seja positivo. Até porque depois... Tu achas que não é positivo? Tão Qual é o teu precocemente, parecer? não. Que não? O meu parecer, que vale o que vale, porque tu se calhar se perguntares a outros psiquiatras e a psicólogos vais ter opiniões um pouco divergentes, mas eu acho que as pessoas cada vez mais são consensuais em dizer isto. Quando os miúdos são muito pequenos, aliás, até podemos dizer mesmo na idade pré-escolar, ou até, até vamos ser mais específicos, até aos 2 anos de idade, nenhum ecrã está recomendado. Nenhum ecrã está recomendado. Nem a TV? A TV não é um ecrã de proximidade, por isso pode ser dado em pequenas quantidades. Estou a falar de ecrãs de proximidade. Depois, entre os 2 e os 5, o que está recomendado, assim, em linhas gerais, é não superior a 30 minutos supervisionados. Depois, a partir dos 5, é típico ir dando um pouco mais de autonomia, mas isso não quer dizer que a criança tenha um smartphone ela própria. Pode utilizar um tablet ou um smartphone dos pais, o que seja, não é? E depois, dependendo das linhas orientadoras, eu sou um bocadinho mais conservador nesse aspecto. Eu sou da opinião que quanto mais tardiamente for feita a exposição, melhor. O que está recomendado é que a partir dos 10, 12 anos possa ser dado um dumb phone, ou seja, um telefone que não seja smart, portanto que não tenha redes sociais, etc. E depois as redes sociais mais tardiamente, 14, 15, 16. Porque de facto as redes sociais acrescentam uma série de variáveis da imagem corporal, da comparação interpares e até mesmo do roubo da tua atenção, não é? Como é que tu, com 15 anos ou com 14 anos, vais querer estudar ou vais estar numa aula se tens um smartphone a dar notificações de likes, claro, e de mensagens a todo momento. E mais, os miúdos, quando estão... Isto é importante, e já agora para quem nos está a ouvir, é importante que... Aliás, houve agora recentemente, o Ministro da Saúde, como sabem, recomendou que as escolas não possibilitassem a utilização de smartphones na escola ou de telemóveis numa determinada faixa etária. Que é até acho que é o primeiro ciclo. Acho que é até... Não, primeiro e segundo, parece. Primeiro e segundo. Mas a verdade é que, e isto eu acho que é positivo, porque de facto, e aliás os professores são praticamente unânimes em dizer que até que enfim que fizeram isso, porque os professores têm muita dificuldade em dar aulas e em gerir a atenção dos miúdos em competição com as redes sociais. Agora, diferente é, se tu tens, os miúdos na escola não têm acesso e depois em casa é um acesso absoluto e total e sem qualquer regra. Claro. Isto, parecendo que não, vai contaminar a escola, porque imagina tu, tens... das 5 da tarde até à 1 da manhã o teu smartphone a notificar-te, depois na escola o teu cérebro não vai de repente desligar e ser um cérebro ultra atento às aulas de história. Não é? Isso só vai acontecer se tu tiveres um treino da atenção mais generalizado no tempo. Então pode haver uma ressaca. Completamente. Isso... Como é que é a ressaca a quem se tira um telefone? A ressaca é muito parecida às outras, porque tu tens, por um lado, tu podes ter uma utilização excessiva da tecnologia, porque na utilização da tecnologia há várias coisas que podem acontecer, não é? Por um lado, há uma utilização excessiva, muitas horas de smartphone, vamos supor, mas sem outras consequências demais, a não ser que está a tirar tempo a outras coisas, mas há um momento em que a pessoa diz que pode parar e para. Já agora, tal como as pessoas que consomem drogas, a maior parte das pessoas que consomem drogas diz, eu estou perfeitamente no controle, eu quando quiser parar, paro. Experimenta. A maior parte não consegue. E claro. O mesmo acontece com os smartphones e com as redes sociais. Eu estou no controle. Não é verdade. Nem sempre a pessoa está no controle. Sim, mas não tem consequências físicas. Claro. Como uma droga física mesmo. Claro. Não, mas podes sentir não coisas... Não tem suores. Não, isso não tens, em princípio, sim. Mas há, basicamente, várias coisas. Portanto, uma utilização excessiva ou uma utilização que corresponde a uma adição. E aqui estamos a ver o seguinte. São coisas diferentes os smartphones ou os videojogos, ok? Os videojogos já estão
classificados nas classificações internacionais como uma patologia. A adição a smartphones e às redes sociais ainda não está. Mas as características são semelhantes. Tem a ver com eu tentei parar e não consegui, eu preciso de cada vez mais dose para obter o mesmo efeito. Ou seja, para aquele smoothing effect, aquela recompensa, aquele alívio que eu tinha com uma certa dose de rede social, ou seja, com uma certa quantidade, Claro. era suficiente e agora já não é, eu preciso de mais tempo. E depois, quando eu paro, eu sinto vontade, aquilo que se chama o craving, que Yeah, é, eu tenho que ir, tenho que eu, voltar. eu preciso, aliás, Preciso. acho que há muita gente que nos está a ver que de certeza que ficou sem o telefone, a tentar fazer aqueles detoxes digitais, Sim. e uma hora depois está, eu tenho que ir ver, eu tenho que ver se tenho uma notificação. E há muitos telefones que agora até têm um limite diário que tu podes definir. Verdade. E que a maior parte das pessoas que eu falo e colegas meus que até dizem que assumem que tu tens a opção de continuar. Ou seja, Claro. tu tens o limite é bom porque é um chamamento, vá, entre aspas, uma chamada de atenção. chamada de atenção, mas tu continuas. Se nós como é que nós podemos começar cada vez mais a tornar este lado da comunicação digital, das redes sociais também, numa coisa positiva, em que nos começa a servir a nós, em vez de nós estarmos escravos desta rotina? É até muito importante que digas isso, porque isto tem muito de positivo. Eu, no fundo, Claro. estava a responder às perguntas. Claro que sim, que era mais mas às vezes mais até é bom para lá. dizer assim, olha, isto é o panorama, tem coisas negativas, vamos lá fazer para que se Parte torne boa. positivo. Mas há Exato. partes muito boas da tecnologia e das redes sociais. Repara, a comunicação rápida é um bom princípio, de maneira geral. dúvida. E, portanto, tu tens muito mais rápido acesso à comunicação e ao conhecimento propriamente dito. E já quer dizer, escuso de explicar, e toda a gente reconhece que a forma, eu quando estudava na faculdade, e sobretudo antes de entrar na faculdade, tinha que ir à biblioteca ou procurar livros e tal. E hoje em dia o conhecimento está ao acesso e é uma ferramenta espetacular de conhecimento, e o conhecimento está ao acesso de toda a gente em quantidades incríveis e com uma diversidade de temáticas espetacular. Por outro lado, é positivo para toda a gente e depois é positivo para algumas populações específicas. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas que, pelas suas características, estão isoladas por natureza, Exatamente. conseguem ter um acesso muito maior à comunicação. Por exemplo, as populações idosas. Sim, é isso. Imensas. Mas há pessoas mais velhas que podem também ficar muito ligadas, não é? Claro que há. Mas por outro lado é ótimo, porque há gente muito sozinha. Evidente. Para quem Por isso, isto é excelente. Comunicação. Claro, eu acho que aqui há duas chaves, que é chave número 1, a idade em que se começa e a idade em que se faz. Acho que já toda a gente percebeu Sim, aqui que claro. é bom que a partir da adolescência é muito melhor, antes da adolescência Claro que sim. tem que ser altamente regulado e monitorizado. Agora, depois disso, idade adulta, a maior parte das coisas que acontecem são positivas. Claro que sim. A sensação de comunidade, eu faço parte de um grupo, eu encontrar pessoas com interesses semelhantes aos meus. Isto é particularmente relevante para um grupo de pessoas que são as pessoas não neurotípicas ou neurodiversas, não é? Não se inclui as perturbações do espectro do autismo, ou as pessoas que estão no espectro do autismo, que são pessoas que, por natureza, têm maiores dificuldades na comunicação interpessoal, sobretudo presencial, ou que têm mais dificuldade em saber como entrar numa conversa ou como entrar num ambiente social. E nesse aspecto, a comunicação digital abriu imensas portas e permitiu que as pessoas estivessem em companhia de outras pessoas, mesmo na ausência da presença física. Aliás, basta veres o que aconteceu na pandemia. A pandemia mostrou o potencial positivo das redes sociais. Aliás, eu vou dizer, eu antes da pandemia não tinha Instagram sequer. E eu vou aqui dizer explicitamente, não sei se ele vai ouvir isto, provavelmente não, mas eu instalei o Instagram por causa dos lives do Bruno Nogueira, porque toda a gente falava dos lives do Bruno Nogueira, que toda a gente queria ouvir, e eu pensei, eu estava a ficar com fear of missing quero out. ouvir, exato, Eu também quero saber o que é que se passa naqueles lives. E foi por isso que eu instalei. Queria falar disto. Há páginas espetaculares de netos com avós, por exemplo, que são coisas incríveis, não é? Parece que de repente aqueles avós não é que tenham uma nova razão de viver, não é isso? Mas de facto deve com certeza contribuir muito para a felicidade destas pessoas. Sim, os grupos, no fundo, peer support groups, digamos assim, é como se chama tecnicamente isto, é grupos de apoio interpares, ou seja, são pessoas que encontram online grupos de pessoas com interesses semelhantes aos seus, ou com prioridades semelhantes às suas, ou com um determinado objetivo. Já para não falar de, aliás, temos todos consciência disto, pessoas desaparecidas, ou uma necessidade, alguém que está a passar por uma necessidade de saúde muito grave e que não tem meios financeiros para obter, consegue, através das redes sociais, obter essa ajuda. Portanto, é assim, muita gente rapidamente. as mais-valias são inúmeras e por isso é completamente verdade. E nós temos é que saber utilizá-las, de facto. Mas uma boa utilização das redes sociais é muito mais positiva do que negativa. E agora em relação à tua profissão específica, tu sentes que tu consegues, não digo preferes, porque isso é uma questão subjetiva, mas sentes que há muita gente que chega mais facilmente a ti
através, por exemplo, de um meeting, através de uma Online? online, do que se calhar presencial, se sentem mais à vontade de partilhar, de falar, de estar, ou pelo contrário, somos todos diferentes, eu sei, Certo. mas eu acredito que há muita gente que se calhar consiga quebrar esse gelo, se Sim. calhar numa primeira... Em particular com o psiquiatra, que é uma pessoa Que lá está o tal, o que que nós tem uma falámos, imagem um bocado não é? associada a um Imagem. estigma, não é? O que é que ele me vai dizer, como é que ele se vai comportar, etc. Isso é verdade. Portanto, há muito estigma para chegar à psiquiatria. Até para a psicologia há, quanto mais para a quanto psiquiatria. mais, exato. Porque não te esqueças que o psiquiatra pode medicar. E os Exato. medicamentos, eles próprios, também têm um estigma enorme associado. Portanto, há muito estigma em relação à psicologia, mas sobretudo à psiquiatria. E aqui também, aliás, posso dar-te a minha perspectiva pessoal, de facto, que é não só as consultas e a possibilidade de ter consultas online é uma realidade importantíssima. Felizmente, cada vez mais, os cuidados de saúde mental também estão a ser postos como uma prioridade, a pessoa saber que eu quero uma consulta de psicologia, eu quero uma consulta de psiquiatria, e, geograficamente, é natural que as pessoas não possam vir todas a Lisboa ou ao Porto, que é onde a maior parte dos recursos estão concentrados. E a tecnologia aí, e os smartphones, e as próprias redes sociais tiveram um papel muito importante. E depois, uma coisa importante também, e que aliás é uma ideia que eu acho que é importante para tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer, é que uma coisa não substitui necessariamente a Não, outra. não, claro Nós que não. podemos ter um efeito complementar. Portanto, a videoconsulta é complementar à consulta Mas era presencial. o que ele estava a dizer, se calhar no início, esta coisa de quebrar o gelo, Claro. ou ser capaz de falar. Tu estavas a falar muito de que a saúde mental agora fala-se muito. Pois é, ainda bem. Mas isto é... De repente parece que há muitos casos de déficit de atenção, de ansiedade. Isto é porque está realmente diagnosticado ou porque se fala demais agora desse tipo de questões? Excelente E pergunta. falo disso por uma questão também, que é, basta entrares no Instagram e recebes logo 3 ou 4 testes que tu em 3 minutos sabes se tens déficit de atenção ou não. Até que ponto é que esses testes são de facto realistas e não está a fazer explodir pessoas que acham que têm déficit de atenção? Bem, essa pergunta é excelente, porque posso já responder diretamente a ela e depois dar mais umas nuances, que é, não está a haver mais déficit de atenção. Ou seja, os estudos mostram que a prevalência de PHDA, perturbação da hiperatividade da atenção, não está a aumentar. As pessoas estão a ter a mesma percentagem da população que está a ter PHDA. Mas há aqui duas vertentes. Por um lado, fala-se com muito mais abertura disto e, portanto, tu muito mais provavelmente vais ter pessoas a dizer que Não têm é um déficit de tabu. atenção do que antes, porque deixou de ser um tabu, porque hoje em dia as doenças mentais, mesmo a própria depressão, as pessoas reconhecem com muito mais facilidade. Eu tive uma depressão e agora tratei-me e estou bem. Portanto, a PHDA também levou, portanto, eu ia dizer sofreu, mas não é sofreu dessa alteração, ou seja, beneficiou dessa diminuição do estigma associado às doenças mentais. Contribui para isto a fragmentação da atenção que as pessoas em geral têm. Porque nós hoje em dia temos uma atenção muito mais fragmentada do que se calhar quando eu andava na escola. Porque há estímulos muito imediatos, videojogos, as próprias redes sociais, os likes, Então, o número de etc. pessoas que nós conhecemos, eu acho que se for se calhar o tempo dos meus Sim. avós que viviam numa aldeia no interior do Alentejo, a quantidade de pessoas que conhecem, que têm interesses, que têm histórias, que têm família. E eu sinto que... eu lembro-me da minha avó dizer uma coisa que era, eu às vezes não consigo chegar a toda a gente. Que é a ideia de tu não conseguires... A tua avó dizia isso. Dizia. Imagina tu. Imagina eu, é isso. Ou seja, Sim. não conseguires chegar a toda a gente no sentido de se tu tens uma forma de ser, um trato com as pessoas, certo. se lembrar quando é que a pessoa faz anos. Estou a A minha avó perceber. sabia tudo de cor. Claro. Da família. Mas aí, repara, isso é totalmente Agora é verdade. ao contrário. É, só que isso, as relações também mudaram. Portanto, Claro. Ou seja, não é igual as pessoas a quem a tua avó queria chegar às pessoas a quem tu eventualmente Claro que podes não. querer chegar, Claro porque é que não. impossível. É impossível. Aliás, há vários estudos psicológicos e populacionais sobre isso, sobre o que é um círculo de relações próximas e o que é um Exatamente. círculo de relações afastadas. E tu tens um limite, depois depende das teorias, há pessoas que dizem que... Há teorias que dizem que Sete, tu consegues ter... Sete amigos, 7 eu acho que é grande. pouco, mas há... Assim, a teoria mais consensual é que tu tens 20 relações muito próximas. E mais do que 20 já não é possível ter. Portanto, é óbvio que a pessoa não consegue chegar a todo lado da mesma maneira. Mas as redes sociais e a tecnologia permitem chegar, apesar de tudo, melhor. Claro que sim. E tu conseguires manter o contacto. Por exemplo, os grupos do WhatsApp são uma ferramenta Claro que que acho que sim. hoje em dia já ninguém viveria sem. Quando não há uma gestão adequada desta quantidade assoberbadora de estímulos, a nossa atenção de todos nós fica fragmentada e por isso dá a sensação de que nós não conseguimos manter a atenção sustentada. Mas isso, se for mitigado e se for gerido, resolve-se. Não é uma doença que precisa de medicação. Mas também te vou dizer outra coisa. Há outras coisas na nossa sociedade
que nem têm necessariamente a ver com as redes sociais, que contribuem para esta fragmentação. Por exemplo, as pessoas dormem muito menos e muito pior do que antigamente. Exato. Porque têm milhares de séries para ver nas milhares de plataformas de streaming e ficam a fazer maratonas de séries até às tantas e no dia seguinte têm que ir trabalhar na mesma ou têm que ir para a escola na mesma. Depois ficamos a ver rabo de peixe. Eu acho que estas pessoas realmente... Aliás, estou à espera da segunda temporada ansiosamente. E portanto, o que acontece é isso. Se eu não souber gerir o meu tempo de utilizador, eu vou prejudicar-me, porque eu vou ter a dormir pior e, portanto, toda a gente quando dorme pior funciona pior cognitivamente. Portanto, há outras coisas como o sono fragmentado que perturba depois a atenção durante o dia. Portanto, é claro que se tu tens os miúdos a ver séries até às 2 da manhã, eles vão estar muito mais desatentos na escola do que se tivessem dormido as 8, 9 horas que deviam. E é verdade que sempre ouvi dizer, e cada vez mais tenho atenção a isso, sem saber se é verdade ou não, que não se deve ter meia hora antes de dormir um ecrã ligado, nem meia hora depois de acordar. Sim, sobretudo o deitar. O acordar não é tão relevante. Não? Okay. Não, porque o que é que acontece com o ecrã? É um estímulo. Tu no ecrã tens um estímulo, por um lado, ou seja, estás a ver vídeos, estás a ver imagens, estás a fazer likes, estás a receber mensagens e, simultaneamente, estás a receber luz azul do ecrã. Felizmente, os ecrãs recentes têm a possibilidade de tirar a luz azul, que é o que nós todos, em princípio, fazemos. Se não fizermos, temos que estar a fazer, porque a partir das 10 da noite devíamos tirar a luz azul, porque a luz azul diz ao nosso cérebro, é de dia. Claro. Portanto, mantém-te acordado. Portanto, se a pessoa estiver na cama a fazer scroll num telefone em que não tira a luz azul, vai estar a dizer ao cérebro é de dia. E quando finalmente desligar o telefone para se deitar, não vai conseguir adormecer. Mas não usas à noite? Não. Zero? Como é que tu és com o telefone? Eu não sou particularmente viciado do telefone, por incrível que possa parecer, porque eu acho que teve a ver com o facto de eu ter tido uma exposição pós-adolescência, não é? E isso faz com que eu esteja... Então nunca foi uma coisa de mudança. Eu consigo escolher, mas também, isto não é verdade necessariamente, porque há muitas pessoas da minha geração que estão viciadas no telemóvel e também não tiveram telefone na adolescência, não é? Mas talvez, isto é válido agora, vou dizer uma coisa que é válida para os telefones, mas para tudo. Eu, como estudo muito sobre este assunto, e faço muitas palestras sobre este assunto e sobre outros assuntos relacionados com isto, só se eu fosse muito burro é que não fazia aquilo que eu próprio ensino a fazer. Porque eu nem estou a dizer isto tanto sobre os smartphones, mas sobre o exercício físico, por exemplo. Eu, teoricamente, odeio fazer exercício físico. Não é só teoricamente, é na prática. Eu não gosto de fazer exercício físico. Só que há tantos estudos recentemente que mostram que a atividade física é fundamental para a nossa saúde física e mental e que previne o envelhecimento, etc, que eu vi-me num beco sem saída. Eu vi-me obrigado por mim próprio, e a minha mulher também teve alguma contribuição, para ir fazer exercício físico. E a verdade é que o bem-estar aumentou imenso. Mas a sensação que eu tenho é que os homens são mais viciados nos jogos, por exemplo. Ou seja, há uma diferença de comportamento. No jogo. Realmente, o que é que se observa? Que a forma como os miúdos e as miúdas ficam agarrados à tecnologia são bastante diferentes. Portanto, nos miúdos observa-se mais a questão dos videojogos numa fase mais precoce e depois mais tardia, eu vou falar deste tema que pode ser um pouco tabu, mas que é importante, há pornografia. Portanto, a pornografia é também uma realidade importante e que a tecnologia também abriu essa porta a que haja pornografia muito acessível. E não é necessariamente uma coisa boa. Eu não estou a dizer que as pessoas não podem usar pornografia, mas sobretudo a idades mais precoces, a pornografia não é real e o sexo entre as pessoas não é necessariamente aquilo que se vê na pornografia, como todos nós, pessoas adultas, sabemos, não é? E, portanto, os miúdos, se aprenderem o que é sexo com a pornografia, estão a aprender coisas erradas, não é? Também. E, portanto, temos isso. E no sexo feminino temos, sobretudo, as redes sociais e a comparação social. E a comparação, sobretudo, também da imagem corporal. Ou seja, do ponto de vista do terapeuta, do psiquiatra, do psicólogo, quando olha, nós olhamos sempre às mesmas coisas. O que é que isto está a impedir a pessoa de fazer? Está a tirar tempo de quê? Está a gerar que tipo de conflitos? Às vezes as pessoas interpretam intenções no outro que não são reais. Exato. Isto é válido para casais e para amigos e para toda a gente. As pessoas, às vezes eu digo isto muito aos meus doentes. Sabe, os outros não estão tão preocupados consigo como você imagina. Há que relativizar. Toda a gente está preocupada com eles próprios. Exato. A ver o que é que o outro achou. Mas por exemplo, nós sabemos, e é engraçado isto que eu vou dizer, é ridículo dizer isto, não é? Dizer que eu vou dizer uma coisa engraçada. Mas eu achei engraçado esta informação, que é... os jovens estão a ter sexo cada vez mais tarde. Não é a percepção que as pessoas têm, pois não. Não. As pessoas acham que eles estão todos muito precoces. Mas eles estão muito precoces a beber jolas em Santos.
na vida sexual não estão. Porquê? Porque como muita da interação sexual e de flerte, e de digamos flerte assim, e vem nas redes. agora estava a faltar outro termo, é feito nas redes sociais O e é engate. feito através o engate, precisamente, que era aquilo que nós dizíamos na minha geração. O engate, não sei o quê. Nessa altura, protela-se muito o contacto físico. E Exato. por isso vê-se que, embora eles pareçam todos muito mais precoces e muito à frente, e usam um vocabulário muito à frente, estudos mostram que estão a ter a vida sexual a iniciar-se mais tardiamente. Mas olha, acho que é uma coisa benéfica do acesso à internet e de se estar ligado, que é o conhecimento precoce também de coisas, também é bom, porque salvaguarda as pessoas mais novas de muita coisa. Eu às vezes penso, observando o meu filho, quem me dera ter tido 13 anos e saber coisas que o Pedro sabe agora, porque ele questiona-me sobre elas. Eventualmente o desconhecimento também o que é que faz? Faz-nos fechar em casulo e se calhar passamos por situações que não sabíamos resolver porque não sabíamos falar sobre elas. Verdade. E parece muito benéfico, de facto, esta possibilidade de conhecimento enorme Até de comunidade, não é? Alguém que se Sim, eu sim, aqui sim. não me identifico com ninguém que eu vejo, mas há alguém que eu sei que existe, Sim. que é parecido comigo. Muitas vezes o que acontece é que os pais também dão um telefone aos filhos nesta ideia de que vão estar mais... É mais fácil controlá-los. E vão saber por onde andam, e vão saber com quem estão, e vão ter ferramentas de geolocalização dos miúdos. Os miúdos sentem que estão sempre a ser controlados. E o que é que vai acontecer? Vou dizer aos pais, que nos estão a ouvir e que ainda não perceberam, vão ser enganados. Claro. Porque os miúdos, como na adolescência, claro que vão querer fazer as mesmas coisas que todos os adolescentes fizeram. E vão enganar os pais. Portanto, um bocadinho de autonomia. Poder ir a pé do sítio A ao sítio B sem geolocalização. Claro que sim. Poder ir fazer um recado qualquer. Poder ir sair um bocadinho à noite. E ter essa confiança de que o miúdo pode ir e vai aprendendo. E se nós tivermos... Porque o que acontece às vezes é que os pais... Ok, ele até vai mais cedo, olha, até vais com 12 anos sair à noite, mas como levas o telefone estás sempre contactável. Isto é um disparate. Porque o telefone não vai proteger o miúdo de nada. Não é? Nesse aspecto. Portanto, mais vale nós termos regras. E aliás, trabalho com um psicólogo que é o João Faria, que diz muito isto. As regras do online são mais ou menos as regras do offline. Ou seja, as regras que nós temos de ter com os miúdos, com as crianças, com os pais, têm que ser mais ou menos as mesmas. Só o medium é que mudou. Os pais querem, no fundo, defender os filhos. Os pais querem que os filhos sejam felizes. Eu falo por mim, tu falas por ti também. Nós queremos é que os nossos filhos sejam felizes. Só que às vezes, dizer não é uma ferramenta para que eles se tornem pessoas mais felizes. Porque quando tu tens uma pessoa a quem dás acesso a tudo, a quem tudo é permitido, há de haver um dia em que ele vai bater com a cabeça na parede. Porque a vida não é assim. E os pais e as pessoas do mundo não vão gostar de nós como os nossos pais gostam. E não vão, por isso, permitir-nos fazer tudo como os nossos pais nos permitem, potencialmente, ou andar a proteger-nos de tudo ao longo da nossa vida. Portanto, como a vida vai ter frustrações e como a vida vai ter paredes nas quais nós vamos bater com a cabeça, é bom que os jovens vão tendo pequenas paredezinhas para ir dando umas cabeçadinhas ao longo da vida, para perceberem que, ok, não me correu bem desta vez, eu não fiz o que eu queria e não houve problema nenhum. Porque se depois, como eu dizia há bocado, proíbes os telefones na escola e das 5 à 1 da manhã tens bar aberto, isso também gera ali um desequilíbrio. Gera um desequilíbrio, porque depois também há trabalhos de casa, também há estudo para os testes, essas coisas todas, não é? Portanto, a vida é isso, a vida também tem coisas aborrecidas. Isso é uma coisa que eu também acho importante, é que as pessoas estão cada vez menos treinadas e menos tolerantes ao aborrecimento e ao tédio. E a vida às vezes é um tédio, certo? Mas é Tem tudo a importante agradar. estar capaz de estar um bocadinho aborrecido e um bocadinho entediado, sobretudo se for criança e adolescente, porque depois quando chegar ao trabalho e tiver um chefe a dar ordens e tiver um trabalho que é uma seca, Exato. que tenho que o fazer na mesma porque é o meu trabalho, eu vou ter que saber tolerar isso. O aborrecimento também incita muito a imaginação, a criatividade. Exatamente, porque repara, O ócio, não é? Como as grandes É. civilizações, é que tanto a grega como a romana tinham o ócio como um momento de pausa para a criatividade e para deixar as coisas existirem. não é por acaso que as pessoas muitas vezes estão no trabalho, ali, a bater com a cabeça na parede e no ecrã, epá, não consigo saber isto, e depois vão embora, vão dormir, vão tomar banho, e quando estão a tomar banho pensam, já sei, é Exato. assim que eu vou Porque é o resolver. único sítio onde não podemos estar com o telefone, no Precisamente. banho. Já viste isto? Portanto, e este tipo de pensamento, de facto, deve ser estimulado, porque também é muito importante para a criatividade, para a resolução de problemas e para o surgimento de novas ideias. Olha, para terminarmos, consegues sintetizar então qual é que é o momento em que nós percebemos que estamos demasiado agarrados, digamos assim, a um dispositivo? Uma das coisas que falámos foi a idade em que se expõem as pessoas a determinados estímulos, as barreiras etárias, a forma como é utilizado, a supervisão e a não supervisão, a autonomia e a não autonomia, e depois, finalmente, cada um pensar,
a forma como eu estou a utilizar esta tecnologia, a forma como eu estou a utilizar as redes sociais, os jogos, etc., está a dominar a minha vida? Eu estou a deixar de fazer outras coisas que antes me davam prazer para utilizar só isto? Eu estou a deixar as minhas relações de parte? Eu não faço follow-up aos meus amigos? Eu não vou aos jantares porque prefiro estar a jogar? Então, se a pessoa está a perder coisas, a deixar de fazer coisas e a prejudicar os seus relacionamentos e até a prejudicar o seu desempenho, seja académico ou profissional, aí... alerta, provavelmente já não é uma utilização saudável. Bem, obrigada, Gustavo. Nós ficávamos aqui a falar eternamente porque isto é conversa que dá muito que pensar. O Gustavo também adorava ficar, mas tem uma consulta às 5, por isso ele tem que ir embora. Tem que ser uma consulta às 5. E agora fica a pergunta, onde é que está o equilíbrio? Deixem os vossos comentários e vemos na próxima semana para mais um episódio. Tchau!